todos. Sejam todos bem-vindos ao terceiro dia do Conexão Biotech. Hoje nossa roda de conversa será sobre comunicação e biotecnologia. Meu nome é Eduardo Brandalize, eu sou do terceiro semestre de biotecnologia e estarei mediando aqui a roda de conversa com vocês hoje. Para isso, a gente tem convidados super especiais. A gente convidou para falar sobre esse tema específico hoje o professor André Nicola, que possui graduação em Medicina pela Universidade de Brasília, em 2005. Foi pesquisador pós-doutoral no Albert Einstein College of Medicine, Estados Unidos, 2006-2011, onde trabalhou com biologia celular de Cryptococcus neoformans e imunologia da criptocose experimental. Ele é professor da Faculdade de Medicina da UNB, dá aula em disciplinas das áreas de imunologia e microbiologia, tem experiência nas áreas de genética molecular de fungos, imunologia celular e humoral de micoses sistêmicas e biotecnologia de anticorpos, atuando principalmente nos seguintes temas: fungos patogênicos humanos, macrófagos, anticorpos monoclonais. Sejam bem-vindos, professor André, e obrigado pela sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço. Temos também a jornalista Aline Almeida, que ela é formada em jornalismo pela Universidade Estadual de Mato Grosso e atualmente trabalha com assessoria de imprensa e de comunicação. Além dessas áreas, ela tem focado suas energias na área de jornalismo especializado, em divulgação científica e jornalismo digital. Seja bem-vinda, Aline, e obrigada pela sua participação. Obrigada eu pelo convite, de terem pensado no meu nome para poder participar. É muito bom fazer parte de uma palestra da UNB. Temos também a Priscila Esteves de Faria. Eu gostaria de comunicar que hoje ela está aqui substituindo a Luana Lobo como representante da profissão biotech. Infelizmente, a Luana teve um problema pessoal e ela não pôde participar, então a Priscila veio substituí-la. A Priscila é mestre em Bioquímica pelo Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é bacharel em Ciência Biológica com habilitação em Biotecnologia pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ, e atualmente é envolvida com Bioquímica, Bioinformática e Divulgação Científica. Faz parte da profissão Biotech, como havia falado, desde janeiro de 2019, quando entrou como voluntária na equipe de textos e atualmente lida imagens e infográficos para divulgação. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigado por ter aceitado assim tão em cima da hora. Eu que agradeço, é um prazer. E antes de começar com nossas pautas, eu gostaria de informar a todos que as perguntas serão respondidas no final. Vocês podem fazer as perguntas na aba de comentários aqui no chat e no final a gente vai estar respondendo elas. Além disso, o formulário de inscrição vai estar disponível também na descrição do vídeo para preenchimento no final da nossa roda de conversa. Vocês vão preencher para garantir o seu certificado. Sejam todos bem-vindos. Então, agora a gente vai começar com a nossa roda de conversa. Primeiro, antes de tudo, eu gostaria que os palestrantes, Dr. André, Priscila e Aline, se apresentassem um pouco para a gente, falassem um pouco o que vocês fazem e a sua trajetória e carreira, a sua carreira profissional e acadêmica. Pode começar, professor André. Então, boa tarde a todo mundo. Como o Eduardo comentou, eu sou médico por formação, mas eu não clinico hoje em dia. Eu dei 3 plantões desde que eu me formei, né? A minha carreira inteira, desde que eu entrei na UNB, eu venho trabalhando com pesquisa científica. Então, eu sou, de uma certa forma, muito mais pesquisador, médico, do que médico em si, né? E eu tenho esse interesse por pesquisa científica, por ciência, desde os 12 anos de idade. Então, desde aquela época, eu sabia que eu queria ser cientista, eu sabia que era isso que eu queria fazer da minha vida. E boa parte desse meu interesse em fazer ciência tem a ver com o tema da nossa conversa de hoje, que é a divulgação científica. Eu lia livros de divulgação científica, consumia muito conteúdo disso, e adorava aquilo, né? Então, desde adolescente eu sonhava em ser cientista, que eu acabei virando, né, um cientista, por causa da divulgação científica. Mas a minha participação em divulgação científica é uma coisa ainda bastante recente, né? Eu estou envolvido em uma série de projetos de pesquisa com Covid-19, e recentemente alguns desses projetos de pesquisa receberam bastante atenção, eu dei entrevistas, etc. E quando eu fui ler os comentários em redes sociais sobre essas entrevistas, essas reportagens sobre o projeto, eu fiquei um pouco chocado.
eu não tenho muita familiaridade com redes sociais, então toda vez que postava alguma coisa assim, eu via os comentários positivos, de gente interessada, mas era nas minhas redes sociais, dentro da minha bolha. Quando eu fui ver os comentários na rede social do jornal que publicou aquilo, que não era dentro da minha bolha, tinham muitas coisas nos comentários que, para mim, deixavam claro que as pessoas não estavam entendendo o projeto, não estavam entendendo, na verdade, muito bem como que os cientistas fazem ciência, etc. Então, nesse momento que eu percebi que a gente, na academia, pessoas como eu que estão na academia fazendo pesquisa, etc., que a gente precisa se esforçar mais para poder transmitir esse conhecimento para a população, que no final das contas é o usuário dos nossos resultados, né, da pesquisa, e é quem financia a nossa pesquisa. Então, ao longo desses últimos meses, eu tenho lido bastante e estudado bastante, junto com alunos que estão fazendo uma disciplina optativa. A gente está montando uma série de conteúdos de divulgação científica. Então, eu estou um pouco nessa ponta de gerador de ciência e estou agora aprendendo um bocado sobre como fazer divulgação científica. E essa é uma breve história da minha carreira e do meu envolvimento com divulgação científica. Aline? Então, estão me ouvindo? Eu fui descobrir a ciência dentro da faculdade, porque antes de entrar na faculdade, eu tinha aquela imaginação do estereótipo que a gente vê nos desenhos animados. Imaginava que ciência era algo ligado à disciplina de ciências que a gente tem em escola. Eu não imaginava que todo mundo pode fazer ciência, que todas as áreas têm uma ciência. E aí, quando eu decidi fazer jornalismo, que foi em 2015, no meu último ano da escola, eu fui mais por uma questão assim que eu acreditava que aquela área ia ser uma área que não ia ter rotina, porque eu não queria uma profissão que fosse chata, de ficar dentro do escritório para sempre. E quando eu entrei dentro da universidade, eu fui conhecer de verdade o que era o jornalismo. Fui aprendendo que você pode falar sobre questões pertinentes que eu queria falar, só que eu não sabia como falar, e também era muito limitado o meu conhecimento. Comecei me aprofundando em questões sociais mais voltadas para questões financeiras, pessoas de baixo poder aquisitivo, dos trabalhadores, e aí eu fui aprofundando. No final da minha faculdade, eu foquei mais no feminismo, principalmente dentro da área do esporte, mas foi através da universidade que eu consegui ver isso, a importância de trazer pesquisas, que a pesquisa não é só aquilo que a pessoa acredita que é ir num laboratório, mexer com coisas, assim, diferentes, aquele estereótipo de desenho animado, que a pesquisa é muito mais ampla, é tudo aquilo que você cria uma análise, você analisa, você pesquisa, você estuda, você cria uma hipótese e no final você traz um resultado. E foi assim que a ciência entrou na minha vida. Desde que eu entrei, apesar de eu querer trabalhar no jornalismo como atuante na área, eu não penso em parar de estudar. Eu continuo estudando, continuo pesquisando na minha área, e me especializando cada dia dentro um pouquinho de cada coisa, trazendo mais, porque eu acredito, sim, que a ciência, o estudo, o conhecimento é a melhor forma da gente transformar o nosso mundo num lugar melhor, através do conhecimento. Até porque eu também acredito que as fake news, que são uma coisa presente, muito presente no nosso dia a dia, só são combatidas com uma informação, e essa informação é traga através de pesquisas, estudos e fontes de qualidade. Resumidamente, é isso. Por fim, Priscila. Acho que agora vocês estão me ouvindo. Boa tarde a todos. Eu gosto sempre de falar da minha trajetória na divulgação científica, porque é uma coisa que eu gosto muito.
Antes mesmo de eu escolher qual faculdade que eu ia fazer, eu já sabia que tinha que ser uma coisa que pudesse ajudar as pessoas, pudesse dar algum retorno, alguma melhoria de vida para as pessoas. E assim eu escolhi ir para a área científica, né? Eu vi que a ciência era esse caminho. E depois eu comecei a perceber que não bastava só fazer ciência, porque chegava nas pessoas, a ciência não chega, né, na comunidade não científica. Então, que eu precisava atuar levando a ciência para as pessoas que não fazem parte dessa comunidade, né? Como o professor André falou, eu queria tirar a informação de dentro da bolha. Quando eu entrei no mestrado, foi meu primeiro contato real com a divulgação científica, que foi num projeto de extensão. Eu vi o impacto da divulgação científica, né, para a população em geral. E aí, ano passado, eu entrei no Profissão Biotech, e isso também abriu, assim, minha mente de uma forma, né, indescritível. E então, desde lá, eu venho fazendo divulgação científica, e eu sou aquela divulgadora chata, né, digamos, porque se eu vejo uma postagem, toda humildade, né, claro, mostrar por que aquilo está incorreto, né, então sempre trazendo as verdades científicas. E isso é muito importante porque as pessoas passam a ter a gente como uma referência, né? E a gente precisa se tornar uma referência não só para os nossos amigos e familiares, também para toda a população, aí também relacionando o que a Aline falou, né? Para tirar um pouco as pessoas dessa coisa de acreditar em fake news. Obrigado a todos os palestrantes por essa breve apresentação. Agora estamos aptos para iniciar nossas pautas. Como hoje nosso conteúdo será basicamente comunicação e tecnologia com enfoque na divulgação científica, eu gostaria que cada um de vocês falasse um pouco o que é divulgação científica para você. Professor André? Então, eu não tenho um conceito acadêmico do que é divulgação científica, né? A cabeça de um cientista sempre busca o que é um conceito, uma definição formal, né? Mas a divulgação científica eu acho que é uma parte crucial da nossa tarefa como cientistas e da nossa tarefa como comunidade. Não só a ciência é feita não só pelos cientistas que estão em si lá na bancada, pipetando, atendendo os pacientes, etc. A comunidade científica como um todo precisa participar dessa estratégia de comunicação, porque a ciência, ela não existe de forma isolada da sociedade, né? Ela faz parte da sociedade como um todo e tem múltiplas comunicações aí, né? Tem um financiamento que vem da sociedade para que os cientistas possam realizar a atividade. Como eu comentei, também a sociedade é usuária do que a ciência faz, né? Então, a divulgação científica é um componente crucial do que a gente faz na ciência para dar um retorno à sociedade do que a gente faz, de como os recursos estão sendo usados, né? E também dar um retorno para a sociedade de como as coisas podem ser feitas melhores, porque de todas as atividades humanas que a gente já criou até hoje, atividades culturais, religiosas, etc., a atividade humana que mais ajuda a gente a resolver problemas, especificamente na minha área de saúde, mas em outras áreas também, é a ciência. Então, essa solução de problemas não funciona muito bem se a gente está isolado dentro do ambiente científico, né? Então, essas atividades de comunicação, de divulgação, são super importantes para dar um retorno e também para que a ciência possa cumprir esse objetivo de melhorar a vida das pessoas. Pode continuar, Aline. Então,
como jornalista, o meu papel é transformar temas difíceis, coisas que a população comum não consegue entender, em uma coisa que todo mundo possa compreender. Ou seja, quando eu vou escrever uma matéria e eu pego um tema super complicado, por exemplo, um boletim de ocorrência que tem termos muito técnicos de uma profissão, ou até mesmo uma pesquisa científica de qualquer área, que tem termos muito científicos, muito técnicos, o meu papel é trazer para a população e fazer ela compreender aquilo, escrever de uma forma clara que todo mundo possa compreender. Eu concordo com o Eduardo, porque eu acredito que não adianta a gente fazer pesquisa se só quem está na nossa bolha, quem é cientista e está no meio disso tudo, vai conseguir entender. Tem que fazer essa pesquisa alcançar mais pessoas, é você levar aquilo que você descobriu, aquilo que você conseguiu conquistar, aquilo que você conseguiu saber através de uma análise, de todo um processo, para outras pessoas, divulgar e mostrar aquilo. E para isso é necessário trazer uma linguagem mais simples. Então, para mim, ciências não é só você descobrir, não é assim, termo só, é você descobrir aquilo e você passar aquilo adiante, é você levar aquele conhecimento para o máximo de pessoas possíveis. Por exemplo, jornalismo tem vários termos técnicos. Eu gosto de contar essa história porque ela foi me instalar na minha vida. Meus professores sempre me falavam assim que que a gente tem que, a gente é a voz do povo. A gente conversa, traz o que a pessoa quer saber e ela não sabe como descobrir, como se informar sobre aquilo, a gente vai atrás, se informa e leva para ela. E um dia, numa confraternização, estava eu e minha amiga, que também é jornalista, e um grupo que não tinha ninguém mais de jornalista. E a gente começou a conversar como se fosse uma conversa normal, para a gente era a coisa mais normal, e a gente estava lá, lead, pauta, chapéu, que são termos do jornalismo, e todo mundo parou, porque a gente entrou na conversa, começou a falar isso, e todo mundo ficou assim, tá, mas o que é pauta? O que é lead? Ninguém entendeu. E depois desse dia, eu tive que instalar que as pessoas não entendem. Eu estava tão inserida dentro do jornalismo que a minha linguagem era totalmente jornalística, eu só falava termos jornalísticos. E aí eu comecei a observar e que eu deveria trazer também. Eu estava, em vez de trazer as pessoas para as minhas matérias, para o meu conteúdo que eu estava produzindo, eu estava afastando elas. Eu estava virando uma pessoa muito jornalista, só isso, e estava errando no meu papel social. E depois desse dia, crescendo dentro da universidade também, eu aprendi que a ciência é isso, é ciência você descobrir algo e levar para o próximo, que não adianta a gente publicar nos eventos, publicar em revista e em site, a gente tem que trazer e divulgar amplamente, e uma forma disso seria as redes sociais. Pode finalizar, Priscila? Sim, vou mais complementar mesmo, porque eu acho que a professora André e a Aline já falaram mesmo, assim, sintetizaram, né? Se a gente fosse definir divulgação científica numa frase, seria tornar acessível o conhecimento científico. Porque, como a Aline bem falou, quando a gente está inserido num meio, a gente acaba virando muito aquilo, né? Esquece que a gente faz parte de uma sociedade que é muito mais diversa. Então, a gente implementa muitos jargões específicos no nosso cotidiano. Ali, no caso, né, que ela estava conversando com a colega, que era da mesma profissão e ninguém entendia, eu percebi que eu estava usando muito jargão científico quando eu falei alicotar, tipo, em casa, assim, vou alicotar o azeite. Não tem a mínima necessidade da gente usar um termo desse, mas às vezes a gente se pega fazendo isso. Então, é importante a gente pensar em fazer o processo exatamente o contrário, né? Então, pegar o conhecimento científico cheio de jargões científicos específicos, técnicos, jargões, né? Tirar esses termos e conseguir colocar aquela informação, aquele conteúdo numa linguagem que seja ampla, né? Que seja de fácil compreensão por qualquer pessoa.
Olá, consegue me ouvir? Desculpa, acabei tendo um problema de conexão, mas estou de volta. Então, considerando a importância da divulgação científica, tanto para os cientistas como para os jornalistas, dar essa informação para a população e o impacto que isso tem na população, eu gostaria de perguntar para vocês quais são os maiores desafios e as dificuldades de produzir conteúdo científico e informar para a população, o público leigo. Quais são essas dificuldades e desafios? Pode começar quem estiver mais confortável para falar. Posso ir? Sim, pode. Eu acho que, assim, o primeiro desafio, né, como a gente já falou aqui bastante, conseguir substituir os jargões técnicos por uma linguagem que seja mais acessível. Porque a gente está acostumado a só falar, mas depois de pensar, nossa, como é que eu posso falar enzima sem falar enzima, né? Um catalisador ainda é uma palavra difícil, né? A gente tem sempre que pensar formas melhores, né, de comunicar. Mas eu acho que tem outra coisa também, que é uma coisa interessante, porque eu vi até em um curso de divulgação científica que eu estou fazendo, que é sobre como as pessoas aceitam o conhecimento. Porque a gente pode estar falando, demonstrando certinho por A mais B, com a forma mais fácil de entender, assim, perfeito. Só que como é que essa informação está sendo recebida? Porque, às vezes, as pessoas não aceitam muito bem uma informação que é científica, porque tem muito aquilo das crenças pessoais, né? Então, sei lá, você vai falar para sua avó que não pode, que pode, né, no caso, comer manga com leite, como é que será que ela vai aceitar isso? Né? Tem muito dessas crenças pessoais, essas coisas que vêm de muitas gerações, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso também. E isso é muito importante, porque quando a gente ignora esse fator, a gente acaba deixando a população mais exposta a acreditar em fake news, né? Porque se a pessoa não tem esse embasamento de falar, não, eu tenho que ir pelo conhecimento científico e deixa para lá o que né, crendice, digamos assim, as pessoas acabam vendo, né, ainda mais que as fake news são sempre sensacionalistas, né, e fazem algum tipo de chantagem, tipo, se você não fizer tal coisa, você vai morrer, né, ou enfim, ou se você chupar limão, você vai ficar curado. Sempre coisas muito sensacionalistas que as pessoas ficam muito chocadas. Se a gente não tiver essa preocupação, a gente acaba não conseguindo atingir as pessoas, e não pela linguagem, né, mas realmente por esse detalhe de saber como abordar a pessoa, né, e realmente mostrar a ela que o que a gente está falando tem base, né, e ela deve acreditar naquilo, por mais que vá contra uma coisa que ela sempre acreditou durante a vida toda. Então, eu acho que esse é um desafio muito grande também. Eu acho. Posso falar, Aline? Eu acho que uma coisa que une todos esses desafios é que a gente na academia, a gente está tão acostumado a conversar aqui dentro da academia para a gente, que a gente não pensa muito em como as outras pessoas vão receber aquilo. Então, o papel na hora da divulgação científica é muito mais de fazer ou ajudar as pessoas a entenderem alguma coisa do que a gente transmitir o conhecimento. Então, é um pouco parecido com o meu papel como professor. Eu tenho sucesso como professor quando o aluno entende o assunto, não quando eu explico direito. Talvez eu explicando seja uma parte daquilo. Mas, então, eu acho que esse é um desafio muito grande, o divulgador científico não necessariamente pensar em como ele vai passar o conhecimento que ele tem, mas como ele vai ajudar as pessoas a receber o conhecimento. E isso parece a mesma coisa, mas eu acho que tem uma distinção muito grande, porque quando a gente quer transmitir conhecimento, um cientista vai escrever um artigo científico, por exemplo, o jargão é importante, qual palavra você escolhe é importante. Muitas vezes a gente escreve textos longos para explicar todos os detalhes daquilo. Mas esse é o oposto do que precisa ser feito em divulgação científica. Para divulgação científica, você deve buscar palavras simples, que todo mundo possa entender. Você deve buscar ser sucinto, e ser sucinto é um desafio para cientistas, né? É um desafio muito grande.
E eu tenho visto um bocado sobre isso, aprendido bastante sobre isso na interação com os jornalistas, como a Aline falou, fazem um papel crucial de traduzir, muitas vezes, o que a gente fala para as pessoas. Outro exemplo de como é importante a gente pensar no que as pessoas, como as pessoas vão aprender sobre aquilo no que a gente vai falar. Tem muitos assuntos que eu acho interessante, mas que eu vejo que as pessoas que consomem a divulgação científica não acham tão interessante. E tem algumas coisas que eu já acho, eu já tive tanto contato, já vi aquilo que eu não aguento mais ouvir falar, mas é exatamente o que as pessoas mais estão interessadas em ouvir. Então, eu acho que esse é o maior desafio, é tirar o foco na divulgação científica dos cientistas e botar o foco em quem está consumindo e quem está ouvindo falar aquilo, buscar o que é de interesse daquelas pessoas, não de interesse de quem produz conhecimento, buscar uma linguagem que seja acessível para as pessoas que estão consumindo, não a linguagem que quem produz ciência usa, gerar conteúdo do tamanho correto. Eu estou acostumado a fazer aula de 2 horas. Um vídeo de divulgação científica é um vídeo de 1 minuto e meio. Então, eu acho que esse é o grande desafio, focar no consumidor do conteúdo de divulgação científica. Comigo foi ao contrário, né? Porque eu sou jornalista, para mim eu aprendi primeiro a falar de uma forma fácil e depois partir para a parte escrever artigo. Eu fui escrever artigo depois, eu escrevi matéria primeiro. E dentro do jornalismo, uma frase que quando a gente está escrevendo um texto, escrever bem dentro do jornalismo é cortar palavras, é você escrever direto ao ponto, ser simples, até porque hoje em dia as pessoas não param para ler. Então, para mim, esse processo foi mais simples, foi mais fácil, porque eu comecei do lado contrário. Eu comecei escrevendo para a população, trazendo coisas simples. Eu comecei, no meu caso, eu comecei escrevendo matéria sobre boletim de ocorrência, lá no meu primeiro semestre, pegando boletim de ocorrência e fazendo. E boletim de ocorrência, quem já viu, já fez, ou já leu ele é muito técnico, meliante, um indivíduo, umas palavras assim meio não tão agradáveis de ler numa matéria noticiosa. E é isso que a gente já está falando. Você trazer para o público leigo é você se colocar no lugar dele. Às vezes é difícil a gente se colocar, porque, por exemplo, uma palavra para mim, que nem eu falei, pauta. Pauta para mim é uma coisa simples já. Chapéu, se eu falar um chapéu, todo mundo vai imaginar um chapéu de colocar na cabeça. Dentro do jornalismo é outra coisa. Então, se colocar no lugar do próximo, até porque num artigo a gente tem que realmente escrever de uma forma mais culta, usar termos técnicos, só que quando a gente vai levar aquilo para a população, a gente tem que se colocar. Uma coisa que eu fazia muito era pensar assim, minha mãe vai entender isso aqui? Meu pai vai compreender isso? A minha irmã vai entender? E aí eu ficava assim, minha irmã não vai entender essa palavra, eu vou trocar. Só que assim, outra coisa que eu aprendi, às vezes eu tava... Porque, além de escrever, você tem que escrever bem, não pode ficar repetindo palavras, para não ficar um texto cansativo e chato. E aí, quando eu fiz o outro estágio, o meu orientador falou assim, você não precisa emburrecer o texto, não, o pessoal entende. Você pode usar algumas palavras mais difíceis, você tem só que tirar o técnico, que é muito técnico, você tira. O pessoal tem uma capacidade, você não tem que achar que eles não vão compreender isso ou aquilo, porque é uma palavra... que num maior, grande. E aí eu fui, isso tudo foi uma construção, gente, foi ao longo de 4 anos isso, aprendendo, e eu continuo aprendendo todos os dias. E aí os meus textos foram melhorando, foram crescendo, foram avançando. Aí eu vou falar um pouco agora sobre assessoria, que é o que eu faço no momento, né? Como eu falei, o jornalismo é bom por isso, porque você sempre troca de área, não é monótono. Assessoria é isso, no caso da ciência. Nós temos, eu vejo que é muito importante todo mundo ter uma assessoria de imprensa. Porque qual que é o papel da assessoria de imprensa? É você pegar e alavancar aquilo na mídia. É você pegar e falar, entre termos bem leigos, bem do seu assessorado. Por exemplo, se você faz uma assessoria da UNB sobre a equipe de ciências, da bio e tudo mais, eu vou pegar as pesquisas deles, exemplo,
e vou colocar aquilo numa linguagem simples e levar para a população, levar curto, mandar para sites, fazer aquele relacionamento com a mídia, para fazer que seja divulgado em outros veículos, trazer a mídia para ver também aquilo, trazer a TV, sites da região para conhecer, porque a questão não é só jogar lá na rede social, não é só enviar para um site, a questão também tem que fazer eles divulgarem aquilo, gerar uma mídia gratuita e espontânea sobre aquilo. Parece ser muito fácil, mas não é tão fácil assim, não é tão simples, tem que gerar um relacionamento. E aí, quando você traz outros veículos vendo isso, porque você colocar no seu site é simples, você chegar no site institucional e publicar uma matéria, mesmo que esteja com um texto maravilhoso, é simples, muito simples, porque quem vai buscar aquele site, geralmente site institucional, é alguém que já conhece esse assunto. Agora, você fazer aparecer em outro site da cidade, um site de relevância, que é uma questão mais complicada. E essa seria uma forma de fazer com que a ciência crescesse dentro do nosso universo, dentro do nosso mundo. Por exemplo, fazemos uma pesquisa sobre... Vou falar sobre o meu TCC que eu estou lembrando agora. Eu fiz o meu TCC sobre o feminismo, mais voltado da mulher dentro do esporte, do futebol. E você fazer isso aparecer na mídia... Eu escrever um TCC é uma coisa, cumprir uma coisa da faculdade, é uma coisa, uma norma, uma exigência para formar. Agora, você fazer aquele tema ser discutido na cidade é outra coisa. Você fazer aquilo ser divulgado num site da região, um site famoso, na TV, já é outra coisa, porque você vai fazer outras pessoas falar e concordar com aquilo, porque esse tema é um tema relevante, é um tema que incomoda outras pessoas também podem ter observado isso, porém não tem agora essa pesquisa, não tem esses dados que eu trouxe e apresentei. É meio que isso, assim, a importância da gente trazer de uma forma, assim, que atinja, fazer como a gente chama dentro de jornalismo, um plano de ação, fazer que isso seja visto, seja comentado, seja tratado dentro da mídia, das redes sociais, do público, né, do nosso público-alvo. Então, levando todos esses desafios em consideração, como que um cientista, um jornalista ou até mesmo um divulgador da ciência pode fazer para amplificar o campo de influência da divulgação científica, uma vez que o público-alvo é tão limitado? Posso começar? Porque eu já estava nesse assunto. Pode começar quem... Eu já até dei uma deixa, né? Pode. Eu acho que assessoria seria o ideal, né? Você conhecer o que é uma assessoria e trabalhar ela, porque quando vamos começar do zero, você tem uma equipe que está divulgando um trabalho e você não tem uma assessoria, então você vai buscar uma assessoria e vai conhecer o que é uma assessoria de imprensa. E é isso, é você pegar aquilo que está lá e fazer aparecer na mídia, ser divulgado, ser comentado. E para isso tem uma forma correta, tem uma estratégia. A pessoa que vai fazer, ela vai primeiro conhecer o local, a empresa, ver como que funciona tudo, porque ela tem que entender. A primeira pessoa que tem que entender é o jornalista que vai desenvolver essa tarefa. Ele vai conhecer sua empresa, quais são as ações, quais são o que é pesquisado, o que é estudado, qual que é o público-alvo, o que é que vocês já estão fazendo, o que dá certo e o que não dá certo. O segundo passo, ele vai montar um plano de ação, vai colocar lá, qual é o seu público-alvo, quem que você quer atingir? São homens, são mulheres, qual idade? Pessoas de escola, pessoas que não estão na escola, de qual região, a parte geográfica, qual o seu público-alvo? Limitar, isso tem que ter bem definido, porque se você colocar algo muito amplo, qualquer estratégia que você for fazer vai ser falha. Então, você tem que ter em mente quem é o seu público-alvo. Depois, você vai traçar uma estratégia. Quais são as redes sociais que nós já usamos? Nós usamos redes sociais? O que eu faço aqui, é legal divulgar em rede social? Sim ou não? Você vai responder uma série de questões, né? E o que a gente quer? Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo, geralmente, é fazer com que aquilo apareça na mídia, de forma gratuita, né? Então, como que vamos fazer isso? Fazer uma lista de contatos, criar um relacionamento com a mídia, criar perfis também pessoais, caso não tenha, rede social,
um site institucional e alimentar. Uma questão que é muito importante, a gente tem rede social, a forma que a gente escreve no artigo é uma forma, a forma que a gente escreve no site é outra forma, e a forma que a gente escreve nas redes sociais é uma terceira forma já. Ou seja, tem que adaptar a nossa linguagem, até porque cada público, cada veículo lê e consome aquilo de uma forma diferente. A pessoa que vai ler numa revista científica, segmentada, um artigo sobre feminismo, ela já conhece aquele tema, ela já está familiarizada com vários jargões. Então, você não precisa trazer, tipo assim, explicar, detalhar muito o que significa cada palavra. Você já pode ir direto ao ponto. Agora, se você coloca num site que vai atingir mais pessoas, pode ser qualquer pessoa vai acessar ele, você tem que facilitar. E se você coloca na rede social, você tem que colocar um texto extremamente curto e que seja muito interessante para a pessoa clicar no link e ver a matéria e saber mais. E aí eu falei só de 3 veículos, 3 formas, né? Só que tem várias formas, você pode trabalhar com rádio, você pode trabalhar com a TV, então tem que entender como que eu vou divulgar meu conteúdo também? Será TV, rádio, audiovisual? Eu tenho equipamento para isso? Depois que a pessoa conhece tudo isso, o profissional da assessoria vai entender tudo isso, ele vai poder traçar e vai partir para a prática, atrair seu público, fazer com que as pessoas vejam, acessem e consumam aquilo. Você estabelece uma meta, né? E delimita um tempo, um mês. Daqui a um mês a gente quer ter o quê? Ter 30% a mais de seguidores no nosso Instagram, 30% a mais no Facebook, a gente tem que ter saído pelo menos em 3 matérias, 3 mídias espontâneas da nossa cidade, da nossa região. Após um mês, você faz aquele levantamento. Deu certo? Deu. Não deu? O que a gente vai mudar? A gente precisa melhorar alguma coisa. Ou seja, até na hora de divulgar a ciência, o nosso trabalho, a gente faz ciência também, porque a gente estuda se está funcionando ou não, está dando certo, não está dando, se está tendo feedback, um retorno está legal. Ao meu ver, esse é um caminho que tem dado certo, assim, nas áreas que eu trabalho, as pessoas que eu trabalho. Priscila? Achei muito legal o olhar de jornalista da Aline, né? A gente que é mais da área científica mesmo, que tem formação científica, fala isso pra gente, então foi muito legal né, esses conhecimentos que trouxe. Acho que eu só complementaria dizendo que é importante, né, nesse sentido de como chegar, como fazer a informação do nosso público, é mostrar para ela como aquilo está presente na vida dela. Pode parecer uma coisa boba, mas, por exemplo, uma vacina para o Covid, né? Por que fazer uma vacina para o Covid? Quem descobriu medicamento para o Covid? Isso é uma coisa que as pessoas conseguem perceber facilmente, porque a ciência precisa descobrir. Mas, assim, por que eu tenho que estudar a aplicação do resíduo, da casca do não sei o quê? É uma coisa muito abstrata, às vezes, né? As pessoas podem ter um pouco de dificuldade de perceber a importância disso. Então, a gente precisa, às vezes, chegar e mostrar com mais clareza. Olha, você descobrir a aplicação desse porque né, você vai estar deixando de gerar um lixo, é uma coisa que Professor André, você quer complementar com algo? Você está mutado, professor. Agora vocês estão me ouvindo, né? Tem 2 coisas que eu tenho pensado bastante que a gente pode fazer de diferente. Eu acho que a primeira delas é
reforçar essa interação com profissionais de comunicação. Eu tenho conversado bastante com profissionais de comunicação da UNB, do Hemocentro, da Secretaria de Saúde, que são instituições que estão, de uma certa forma, relacionadas com pesquisa que eu faço, e é impressionante como essas pessoas têm um ponto de vista diferente do que eu, como cientista, tenho, e como elas são eficazes em ajudar esse conhecimento a ser transmitido, ajudar as pessoas a entenderem. Então, acho que esse é um primeiro ponto, buscar parcerias, né, encorajar as pessoas a entenderem o papel de outros profissionais e buscar trabalhar junto com esses profissionais para poder fazer a divulgação científica funcionar de forma mais adequada. E uma segunda coisa que eu tenho pensado bastante também, que a gente pode fazer para conseguir vencer esses desafios, de explicar para as pessoas muito mais do que a conclusão do que a ciência faz. Então, a gente faz uma série de estudos, tira uma conclusão, mas talvez mais importante do que transmitir a conclusão é transmitir como a gente chegou àquela conclusão. Porque fica uma situação em que um determinado cientista diz uma coisa, diz que a cloroquina funciona. Um outro cientista vai lá e dá uma entrevista, fala que a cloroquina não funciona. E para quem está consumindo aquilo, fica... Tá, mas uma pessoa diz uma coisa, outra diz outra. Os cientistas não concordam entre si, esse negócio não faz sentido. Mas se, por exemplo, para alguém que conhece metodologia científica, vê as duas coisas, vê que um primeiro cientista estava falando com base em um estudo observacional com 5 pessoas. O outro cientista estava falando com base em um estudo clínico duplo cego randomizado com 600 participantes. É muito fácil entender por que o primeiro cientista pode ter um resultado dizendo que funciona, mesmo quando a droga não funciona, e é muito fácil para a pessoa poder julgar entre aquelas duas informações ali aparentemente conflitantes, qual que é a que provavelmente está mais próximo da realidade. Então, eu acho que a gente tem feito muito a falar qual é a conclusão, e talvez a gente tenha feito muito pouco em termos de ajudar as pessoas a entenderem como se chega àquelas conclusões. Mostrar para as pessoas como foi feito um estudo, como foi feita a ciência, e deixar aquela própria pessoa chegar à própria conclusão com base naquilo, nos dados que ela está vendo. Então, eu acho que esse é um desafio muito grande, é uma coisa que eu tenho pensado um bocado e tenho tentado fazer com alunos de uma disciplina optativa, que a gente está fazendo divulgação científica, de transmitir como a ciência é feita, e inclusive também transmitir que, como parte disso, né, de como a ciência é feita, que a ciência é feita por seres humanos. A Aline falou lá do cientista de desenho animado, né, mas a realidade é completamente diferente daquilo. Os cientistas são humanos, os cientistas têm medo da Covid, os cientistas têm medo de morrer, da família morrer, os cientistas têm crenças, os cientistas têm sonhos, têm ideais, e como qualquer atividade humana, tem uma série de detalhes e de nuances que frequentemente a gente não transmite, né? Transmite uma coisa assim meio seca de qual é a conclusão. Mas eu acho que esse meio do caminho, transmitir para as pessoas um pouco mais a metodologia, os resultados e todos os conflitos, etc., que existem na ciência, eu acho que isso pode ajudar a divulgação científica a atingir o objetivo melhor, a vencer esses desafios de levar o conteúdo científico de qualidade e atual para a população como um todo. Interessante. Então, em síntese, para popularizar o conhecimento científico, é necessário democratizar as vias de acesso de informação, ampliar esses acessos, como a Aline falou, ou até mesmo reforçar a relação entre o cientista e o jornalista, aquele que propaga a informação. E tudo isso em conjunto vai reforçar e vai ampliar o campo de influência da divulgação científica.
Mas eu tenho outra pergunta para vocês, então. Isso tem acontecido durante a pandemia? Houve alguma mudança da divulgação científica na pandemia e o período pré-pandemia? E se mudou, foi para melhor ou para pior? Eu gostaria de saber isso de vocês. Posso falar? Bom, eu acho que teve uma mudança drástica nesse período de pandemia. No começo da pandemia, por exemplo, eu passei umas 3, 4 semanas que eu não conseguia concentrar em fazer nada, eu estava o dia inteiro consumindo informação. E é impressionante nesse período também ver o número de pessoas que começaram a se apropriar e usar termos bastante técnicos que a gente usa durante a pesquisa, como comorbidade, dispneia, o R0. Então, as pessoas, em geral, começaram a consumir divulgação científica, informações de divulgação científica, num nível muito grande, muito maior do que eu já tinha visto em qualquer outro momento da minha vida. Então, acho que essa foi uma primeira diferença muito grande. Uma segunda diferença muito grande que eu vi é um conjunto de pessoas na ciência que começaram a buscar mais, se envolver mais em divulgação científica, e do outro lado também, pessoas em jornais, em revistas, na rádio, que passaram a buscar com uma frequência muito maior os cientistas e técnicos para poder trazer informação para as pessoas. Então, teve uma mudança muito grande em termos quantitativos e qualitativos. Tem muito mais divulgação acontecendo. E no momento em que ela é importante. E mesmo com muito mais divulgação científica acontecendo, a gente ainda tem uma série de problemas muito grandes, né? A gente ainda tem um problema muito sério na transmissão e no entendimento das pessoas sobre o que é a ciência, como ela funciona e o que a gente já sabe sobre a Covid-19, por exemplo. Então, a gente avançou um bocado, mas ainda falta muito, ainda tem muita coisa para andar. Como o professor André falou, nesse momento que a ciência é crucial durante a pandemia, as informações aumentaram, o interesse pela informação aumentou, mas a democratização dessa informação aumentou necessariamente durante a pandemia, Aline? Então, eu percebi, assim, a nossa tecnologia avançou muito, a informação é consumida muito rápido, muita informação que nós consumimos, né? E a procura pela ciência, pela pesquisa, cresceu muito, é nítido isso, que nem o professor André falou sobre termos dispneia. Um dia eu estava lendo lá um boletim epidemiológico, eu vi dispneia, gente, palavra difícil para colocar num boletim epidemiológico, mas tudo bem. Aí começaram a usar jargões, só que o que eu percebi que cresceu junto, na mesma velocidade, foi as fake news. Elas já estavam crescendo, mas com esse tempo, parece que multiplicou de uma forma assustadora. A minha família fala assim, acho que jornalista sabe tudo, então eles sempre me procuram, você viu isso aqui, Aline? Nossa, você viu que aconteceu isso aqui? Você viu que isso acontece? A gente não é assim, calma, vamos olhar outro site, vamos ver outra coisa, porque esse negócio de WhatsApp, você compartilha, qual foi o site que você viu isso? Eu vi no WhatsApp. No WhatsApp não é site, não é informação, é lugar de bate-papo, às vezes você usa para um bem, para divulgar uma informação, mas não é um lugar de fonte correta. Lá é para você interagir com sua família e seus amigos. E eu senti isso, que teve essa valorização, que foi assim, apesar de, claro que a Covid é uma coisa horrível, ninguém queria estar passando por isso, porém a ciência estava sofrendo muitos ataques, uma desvalorização muito grande, as pessoas achavam que quem é cientista, quem é estudante, era o termo que eles usavam, era vagabundo mesmo, que era um desperdício, e com isso, eles viram a necessidade da pesquisa, a importância da gente trabalhar, de investir, porque a pesquisa não é só você ler um livro, você precisa também de um retorno financeiro. Então, cresceu essa busca, cresceu esse entendimento, vamos investir na ciência, porque hoje nós vivemos o coronavírus, e amanhã, qual será a pandemia? Porque isso não vai acabar, a gente não vai ter só o coronavírus, vão vir outras coisas, vão vir outras doenças, todos os dias surgem, infelizmente, novas infecções, porém, surgiram não, já existe há um tempo, né, mas com o avanço da tecnologia,
as fake news. Então, acho que também tem que ter um discurso, assim, muito voltado para aí, vamos pesquisar melhor, vamos pesquisar site de confiança, vamos ver de onde vem, não vamos confiar no WhatsApp, não. O WhatsApp é um lugar para você conversar com sua família, trocar ideias, ou então você recebeu informação, que nem eu recebo muitas vezes, né? E eu também estou sujeita a cair nas fake news. Recebo lá, nossa, meu Deus, aconteceu isso. Peraí, deixa eu olhar aqui no site. Vou lá ver, não é assim. Ou então a nova fake news, que a fake news agora ela tá moderna também, ela tem novas versões. Ela não é só uma coisa 100% mentirosa, ela tem as versões metade mentira, metade verdade, aí confunde a pessoa, que eu acho que são as mais perigosas. Tem aquela assim, que é interpretada de uma forma errada. Só um minuto, gente. Eu vou carregar. Pronto. Tem aquela que uma pessoa fala um determinado assunto e eu falo de maldade mesmo. A pessoa pega e interpreta aquilo de outra forma, distorce aquilo que a pessoa falou, edita, corta, manipula. Tem vídeos que a gente vê circulando no WhatsApp, que para mim, é o rei do lugar das fake news, que você vê claramente, por exemplo, eu que tenho conhecimento de edição, que aquilo lá é fake, que aquela voz no fundo é falsa e que é só uma montagem. Mas, por exemplo, se você envia para uma pessoa que não tem conhecimento, e não é pessoa só de idade avançada, pessoas da minha idade também, pessoas mais novas, que estão inseridas na tecnologia desde que nasceram, que também confunde, fala assim, não, isso aqui é verdade, você não tá vendo? Olha aqui, é verdade, olha o vídeo. Eu falo assim, gente, isso é montagem, vamos procurar o vídeo real. Isso é um meme, uma brincadeira. Então, eu acredito que a pandemia fez essa valorização da ciência, porque todo mundo quer saber, que aparece a vacina, meu Deus, vamos achar essa vacina, e como não é fácil achar ela, quem trabalha na pesquisa sabe que isso não é fácil, não é uma coisa do dia para a noite, eles estão entendendo a dificuldade, por que leva 5 anos para descobrir uma coisa? Agora, eles começaram a entender, e isso é um ponto, eu acho até que a gente tem que se unir e buscar mais recursos e mostrar assim, nossa, tá vendo agora que é importante, né? Você tá vendo que isso aqui é importante, você tá vendo que a gente não é vagabundo, a gente está trabalhando para salvar o mundo. Então, vamos investir aqui, vamos facilitar a nossa vida, nós precisamos de bolsa, nós precisamos de equipamentos, nós precisamos de livros, de conteúdo, de material, investe aqui na nossa pesquisa. Você quer isso? Porque o Brasil tem um histórico muito grande de ter perdido várias pesquisas por conta disso, de não ter investido. O rádio, por exemplo, é uma invenção brasileira de um cara, não vou lembrar o nome dele agora, porém, acabou sendo registrado nos Estados Unidos. Então, nós perdemos uma invenção, poderia ser nosso. Que nem outras coisas são nossas, nós criamos, nós somos um país muito rico em vários sentidos. Nós somos ricos em questões naturais, nós somos ricos em conhecimento, ricos em pesquisa, porém, é muito desperdiçado tudo isso. Então, eu acho que devemos aproveitar esse momento, né, de fazer o lado bom da coisa triste e fazer, cara, investe na gente mesmo. Olha como isso é importante. Viu por que é importante a gente estudar? Foi interessante a Aline mencionar a questão das notícias falsas e como isso tem aumentado durante a pandemia, junto com o aumento do interesse pela informação e divulgação científica. Eu gostaria de perguntar, então, para a Priscila, como criadora de conteúdo, como podemos referir a isso, os criadores de conteúdo, como profissão biotech? Então, é complicado pensar em como é que a gente vai parar, porque é uma coisa que está além do nosso poder, digamos assim. É uma luta aí meio sem fim, porque a gente recebe a fake news e já vai e desmente. Tem até uma página que vence, né, que eles têm vários posts que são só desmistificando fake news, né, só para isso, explicando tintim por tintim porque aquilo é mentira. É importante de atuar nesse sentido, né? Sempre falo, a gente tem divulgação científica é meio que esse trabalho de formiguinha, né? Não é que é porque você vai de pouquinho
pouquinho, chegando nas pessoas, explicando, cativando, que a gente sempre tem que começar por quem está perto da gente. Então, uma coisa que eu acho muito positiva é que a minha família me vê como, assim como a Daline, né, pelo que ela falou, me vê como, assim, fonte de informação confiável. Então, o tanto que eu recebi de fake news da minha família, me perguntando se era verdade, se aquilo era mentira, se não era. Nossa, assim, várias. Então, acho que a gente precisa primeiro ser esse ponto de confiança de quem a gente tá perto, né? E, assim, também saber agir. Viu alguma coisa, alguma publicação, né? Alguma coisa equivocada, você age lá desmentindo. Então, eu vivi as duas coisas na pandemia, né? Então, esperança, digamos assim, então vendo a minha família, as pessoas vindo a todo momento me perguntar, né, se era verdade, se era mentira, qual era a informação correta, o que eu achava. Mas eu também vivi o outro lado, que era, né, eu via lá uma aplicação estranha, tipo, não, coronavírus criado para destruir a economia global. Então, olha só, explicar, botava o link do artigo científico para a pessoa ver com os próprios olhos. A pessoa não. Então, isso reforça o quanto a gente ainda tem muita luta pela frente, né? Então, sim, o interesse das pessoas pela ciência aumentou muito, a gente está fazendo um bom papel, mas é trabalho de formiguinha. Sempre vamos ter as pessoas que são um pouco mais resistentes, ou que a gente não consegue alcançar de uma forma tão eficiente. Então, realmente, a luta né, contra as fake news e para atingir esse público. Professor André, você tem algo a acrescentar sobre esse assunto? Não, eu acho que a gente pode continuar, eu estou um pouco preocupado de não dar tempo da gente comentar sobre todos os outros temas. Tudo bem, vamos para a próxima pauta. Então, depois de tudo que a gente conversou, o que a ciência tem a ganhar se comunicando com a sociedade? Quais são os pontos positivos para a ciência ao fazer divulgação científica? Bom, eu acho uma primeira coisa importante para a ciência em fazer divulgação é que as pessoas se interessem e façam ciência. Eu sou um exemplo de como a divulgação científica atrai pessoas para a ciência. Né? E a gente tem cada vez mais necessidade de mais pessoas trabalhando com ciência. Então, eu acho que essa é uma primeira coisa. Quando você faz divulgação, você transmite para as pessoas, ou as pessoas percebem como a ciência é interessante, como ela é uma atividade humana interessante, como é divertido fazer ciência, mais pessoas participam disso. E mais gente significa que a gente consegue fazer cada vez melhor o nosso trabalho. Mas uma outra coisa importante é que a ciência, ela depende de recursos. Os recursos são finitos. Os gestores de recursos, eles têm que decidir se eles vão colocar recursos na ciência ou se eles vão colocar recursos no hospital, se eles vão colocar recursos em propaganda, se eles vão colocar recursos no presídio. Então, essa definição de direcionamento dos recursos é uma definição social, feita pela sociedade, pelos gestores eleitos pela sociedade. Então, acho que os cientistas fazerem divulgação é super importante também para que a ciência tenha recursos para continuar fazendo as atividades. Eu quero complementar isso que o André falou agora, porque, assim, a gente está no momento do período eleitoral e ciências não é uma coisa eleitoreira. Por isso que os gestores não querem investir. Por que eu vou investir em ciência? Quem vai ver ciência? Isso é só um monte de papel. E as pessoas são muito... Isso que ele falou é verdade, da gente trazer as pessoas para fazer parte da pesquisa. Quando eu entrei na faculdade, como eu falei, eu tinha, assim, que pesquisa era uma coisa, assim, de, se eu tivesse escolhido um curso de ciências, né? Jornalismo, onde que vai fazer pesquisa em jornalismo? Eu tinha esses tabus, e tanto que no início, assim, eu não queria fazer pesquisa, não. Eu falava assim, vamos escrever artigo? Não, quero não. Vamos fazer isso? Eu não, quero não. E aí eu fui vendo que aquilo era interessante, e entrava nas discussões da sala de aula, e falava assim, não, mas isso é uma pesquisa.
Então, eu fui entrando, fui tomando gosto, fui crescendo, fui aprendendo. E que nem ele falou, trazer a pessoa é uma parte importante, a outra é divulgar, porque quanto mais, quem não é visto não é lembrado, não é? Se você quer trazer recursos, você precisa ser visto, mostrar por que aquilo é importante, que as pessoas são muito ligadas ao seu umbigo, e qual a diferença daquilo na minha vida? Por exemplo, o gestor, vamos falar visão de gestor. Por que eu vou investir numa pesquisa para melhorar a qualidade da manga, por exemplo? Se eu posso fazer com esse dinheirão todo aí que eu vou gastar, eu posso fazer asfalto em 3 ruas com galeria. É isso que ele vai pensar. Por quê? Porque ninguém vai ver a pesquisa. Agora a galeria todo mundo vai ver, o asfalto ele vai ver. E ele quer saber, na verdade, é de ganhar a eleição para ficar mais 4 anos lá no poder. E não quer saber de pesquisa e desenvolver. Agora, por exemplo, vamos falar uma pesquisa assim, que todo mundo quer a cura há muitos anos, que é a AIDS. Então, a pessoa já pensa assim, nossa, AIDS, imagina só eu falar que eu patrocinei a cura da AIDS. Mas, para isso, o pesquisador já tem que estar praticamente com a cura pronta aqui, né? Porque se ele vê que vai demorar 4, 5 anos, 10, 20 anos, ele não vai querer investir naquilo. Eu não pesquisei a fundo, né? Mas eu acredito que talvez seja falta de investimento para algo não avançar, porque a gente precisa de dinheiro. Bem ou mal, nós precisamos de dinheiro para fazer pesquisa. E eu creio que é isso. A nossa dificuldade maior é essa, é a financeira, porque precisamos de materiais, precisamos de equipamentos caríssimos. E pesquisa não é eleitoreira. A pessoa vai falar assim, exemplo, uma pessoa do bairro comum. Nossa, não acredito que o prefeito gastou 1 milhão para descobrir a melhoria da qualidade da manga, que não vai mudar nada na minha vida, mas não colocou asfalto aqui na porta de casa. A porta da casa dele está com asfalto, né? Ele não está sofrendo essa poeira. Que é isso que a população vai falar, e é isso que o gestor vai falar para o pesquisador quando for pedir o dinheiro. Eu queria só falar uma coisa. Eu concordo com vocês, mas eu tenho mais uma opinião, né? Porque realmente a pesquisa precisa de dinheiro, a gente precisa, né, atingir as pessoas que estão em cargos, né, de governo e tal. Mas eu tenho muito esse pensamento de que assim, a nossa população também é muito resistente a aceitar a ciência, né? Claro, a questão da pandemia, isso ajudou muitas pessoas a entenderem, nossa, então ciência parece que é importante mesmo. Mas as pessoas, eu acho que as pessoas ainda são resistentes, sabe? Vieram me perguntar o que eu achava da vacina, se eu ia tomar a vacina, sabe? É meio complicado, as pessoas têm essa resistência, então eu acho que a gente precisa levar o conhecimento científico para as pessoas, porque a gente só luta por aquilo que a gente, né, que a gente confia. A gente precisa levar isso para as pessoas, né? Precisa fazer as pessoas entenderem que é importante, porque que, né, a gente testa o negócio 50 mil vezes, quando sai um resultado, aquilo tem uma confiabilidade que não é aquilo. Tudo bem, vamos analisar, vamos ver o que aconteceu. As pessoas não conseguem muito bem entender isso. E isso é complicado, porque a gente tem uma população que não entende a gente, que, né, que acha que a gente está fazendo não é certo, não é assim. Então é muito complicado. Eu acho que a gente tem, para a gente conseguir chegar, né, nesse ponto que é antes de eu conduzir para as últimas pautas, então, eu gostaria de perguntar então, para vocês a respeito da escassez de recursos para fazer pesquisa. A divulgação científica tem como ajudar a melhorar nessa questão, a divulgação científica no âmbito governamental? Eu acho que certamente. Quanto mais as pessoas ouvem falar sobre aquilo, quanto mais elas ouvem falar sobre a importância, maior a chance das pessoas investirem recursos na ciência. É o que a gente está falando aqui. Quanto mais falar sobre o assunto,
Quanto mais as pessoas conhecerem a importância daquilo, saber o que aquilo vai mudar na nossa vida, por que isso é interessante na nossa vida, elas vão aceitar mais fácil, vão entender, vão parar com esse tabu, que nem a Priscila estava explicando. As pessoas estão doidas pedindo vacina, mas quando vem tá com medo de usar, se veio é porque já foi testado, foi aprovado e deu certo, tá protegendo e tudo mais. Então, quanto mais você fala, mais você desmistifica as coisas, mais você explica, mais você esclarece, mais você leva conhecimento para a população, é melhor, porque se a gente não leva informação de qualidade e conhecimento, a gente dá palco e dá espaço para as fake news. E aí as fake news sempre vêm com coisa péssima. Ai, a vacina você vai tomar e você vai morrer. Ai, você vai tomar vacina e você vai ficar com sequelas. Ai, você vai tomar vacina e seu braço cai. Umas coisas bizarras, assim. Então, é divulgar, é trabalhar a divulgação e falar sobre isso mesmo. Isso que a gente estava falando, né? Eu estava até aqui, ali, a vacina vai ter sequela, e a gente vê como a divulgação científica tem que ser uma coisa unida também, porque, assim, o cientista que está desenvolvendo a vacina, ele vai testar e vai falar, olha, essa vacina é segura. Aí vai ter alguém que vai surgir e vai falar assim, mas olha só, a vacina causa autismo. Aquele cientista, ele não trabalha com autismo, mas aí era bom o cientista que trabalha com autismo para fazer a sua divulgação científica e explicar o seguinte, o autismo é uma coisa que não se desenvolve, né? Você nasce, não vai ser uma vacina que vai fazer você ter autismo. Então, assim, uma vacina vai fazer você precisar de divulgação científica de várias áreas diferentes, né? Então, aí só reforçando realmente essa questão de que a gente precisa cada vez mais atingir a população, porque é a partir do apoio dela, da confiança dela, que a gente vai conseguir levar, né, essa importância para as pessoas que liberam o dinheiro, né? Porque, como a Aline dela esteja lá asfaltada. Tudo bem, então, agora vamos conduzir para a última pauta. Gostaria de perguntar para vocês como a divulgação científica te afeta pessoalmente e como um pesquisador pode começar a fazer a divulgação científica do zero de seu trabalho. Gostaria que vocês também dessem algumas dicas para os nossos alunos, espectadores que estão nos ouvindo nesse momento, em como eles podem começar a fazer divulgação científica. Eu vou começar aqui. Eu falei no começo, né? Eu sou meio Pode começar. Trabalhada avança, falei o negócio antes da época. Divulgar é uma forma de fazer, seria assessoria. É muito difícil você fazer do nada quando você não conhece, você não sabe. Então, assim, às vezes você não tem, por exemplo, não posso contratar uma assessoria, coisa de fora, mas, por exemplo, quem está dentro da universidade, se a sua universidade tem um curso de jornalismo ou de comunicação, procura eles e tenta alinhar, porque provavelmente o pessoal de comunicação também tem um projeto lá de fazer. E, geralmente, eu que formei em cidade pequena, o nosso desespero grande era para achar assunto. Porque, nossa, cidade pequena não tem um assunto, gente, o que vamos fazer? E as nossas pautas eram muito pautas, eu falando de novo um termo técnico, os nossos assuntos eram muito voltados para dentro da universidade. Então, a dica que eu dou, assim, você escrever jornalisticamente, quando você não é da área da comunicação, é muito, muito difícil começar do zero. Você pegar um texto meu do meu primeiro dia e um hoje, você fala assim, nossa, que texto horrível, isso aqui nunca vai ser uma jornalista. Então, pesquise sobre o assunto, procura alguém que conhece sobre essa área e lembre-se sempre, escrever bem é cortar palavras. Se no seu artigo científico você tem que escrever com muitas palavras, 3 palavras iguais para o negócio ficar lindo e maravilhoso, no jornalismo não. Se você tem 4 palavras, dá para cortar por uma só, você corta. E sempre pensa, vou dar uma dica aqui de como escrever um texto. O lead, que eu falei no início, o lead são 6 questões que nós respondemos, que são as principais informações. O que, quando, onde, quem, como e quem.
Então, você responde essas 6 perguntas lá em cima, no primeiro parágrafo. Os parágrafos seguintes vão ser só um complemento. Então, você coloca lá as 6 perguntas, que é o lead, depois você vem com um complemento, que pode ser uma fala do pesquisador falando sobre o assunto, uma fala da população falando o que aquilo mudou na sua vida. Eu, particularmente, quando eu estou escrevendo matéria para site, não para assessoria, que é diferente o tipo de escrita, eu coloco a fala da população primeiro. Por quê? Porque é muito fácil eu chegar e falar assim, nossa, jornalismo é muito legal, a gente faz. Eu sou jornalista, eu tenho que falar isso. Agora, uma pessoa de fora vir falar assim, nossa, jornalismo é uma coisa boa, vai ter mais credibilidade, porque uma pessoa de fora está falando aquilo, ela veio, viu, não faz parte da área, e ela gostou. Que nem, por exemplo, quando que eu trabalho na assessoria da prefeitura. Eu vou lá e vou falar assim, nossa, a prefeita falou que tapou o buraco, ficou ótimo na rua. Grande coisa a prefeita falar isso, a prefeita vai falar bem, ela nunca vai falar mal. Agora eu pegar a fala da dona Sebastiana chegando e falando assim, minha rua ficou ótima, tá maravilhosa, graças a Deus tapou os buracos, tá ótimo. Isso tem outra credibilidade, que a pessoa vai reconhecer aquela pessoa, olha a Sebastiana, a filha da fulana. Então, gerar isso, essa proximidade. E é isso, é você pesquisar a comunicação, como escrever de uma forma clara, se coloca no lugar do leitor, coloca assim, eu particularmente penso na minha família, esse texto aqui eu quero atingir tal público, quem que eu conheço que é mais próximo desse público que eu quero atingir? E aí eu me coloco no lugar da pessoa. Para a rede social também converter, não adianta você colocar no Facebook um texto de 4 parágrafos que ninguém vai ler. Ninguém lê. Você tem que colocar um trem de no máximo 5 linhas. No Instagram também. É mais visual. Então, enxuga mais. Enxuga e tenta trazer palavras assim. Cara, vamos lá ver. Só que não assim, palavras bonitas, claro. Vamos conhecer mais sobre a nossa pesquisa. Como a tecnologia avançou muito, as pessoas também têm preguiça de ler hoje em dia. A verdade é essa. Então, se tiver a possibilidade de trazer audiovisual, trazer foto ou trazer vídeo, uma pessoa explicando, falando assim, nossa, olha isso aqui, que coisa maravilhosa, incrível, isso serve para isso, 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 isso. As pessoas vão falar, nossa, que coisa boa, um vídeo de 2 minutos aqui, eu mando para todo mundo, falando a importância daquilo. Por isso que as fake news crescem, porque elas são curtas. Então, o pessoal não fica com preguiça de ler. Professor André? Sobre as suas perguntas, Eduardo, acho que eu sou um consumidor ávido de divulgação científica, né? Então, essa é uma primeira forma como a divulgação científica me atinge. Mas uma outra coisa muito importante também é que, lendo muitos textos recentes de reação das pessoas à divulgação científica, mas também alguns textos de pessoas que começam a escrever de uma forma razoavelmente técnica que a Covid-19 não existe, que ela é uma gripezinha, etc. Isso me atinge muito, tem um poder muito forte assim sobre mim como professor, como pesquisador, e de uma certa forma, em diversos momentos ao longo da pandemia, isso me fez me sentir como se eu estivesse falhando na minha atividade, né, de professor e de cientista. Eu vejo colegas médicos falando coisas absurdas também. Então, temas que aparecem em divulgação científica e a reação das pessoas à divulgação científica acabam atingindo bastante de forma pessoal quem trabalha com isso, né? Quem faz da ciência a vida. E eu queria só complementar com uma outra dica do que a Aline falou, para quem quer começar a fazer divulgação científica, é consumir divulgação científica. Entra no TikTok, Instagram, Twitter e começa a ler e ver, assistir, ver como as outras pessoas fazem. E quanto mais você consome, mais você entende como aquilo é feito, mais ideias você vai ter de como transmitir o seu conhecimento, de como ajudar as pessoas a entenderem o que você faz. Só complementando, né, porque acho que o professor André e Aline já falaram, assim,
o básico. Eu acho que a divulgação científica, né, você sabe, começa em casa. Começa explicando para sua mãe, né, para o que você faz, ou, né, por exemplo, por que está demorando para sair a vacina. Começa pelo básico, né, como eu falei. Começa virando a fonte de informação confiável da sua família, dos seus amigos. E aí depois você vai expandindo. Então, se envolve num projeto de extensão dessa universidade, né, ou procura uma outra forma de divulgação científica que você possa se mover, como profissão biblioteca, se você gosta de escrever, se você gosta de fazer vídeo, né? São importantes. Mas, assim, acho que uma dica que nós, mas se aplica a muitas pessoas da área científica, sempre tenha humildade, sabe? Sempre leve informação para as pessoas, mas não adianta você agir de uma forma tipo assim, eu sei, você não sabe. Tipo assim, eu sei mais do que você. Não adianta você fazer isso. A divulgação é a gente popularizar, né? E não se achar mais importante do que ninguém. Então, sempre tenha isso em mente. Leve né, de uma forma humilde, né? E entenda o seu papel na sociedade. Se você tá envolvido com divulgação científica, é porque você quer cumprir o seu papel de retornar, né, o conhecimento que você adquiriu. Né? Principalmente se você está dentro de uma instituição pública, né, você tem um papel muito importante nisso, porque né, o sustento, digamos assim, das universidades. Antes de prosseguir, eu gostaria de comunicar a todos que a formulário de presente já está aberto na descrição do vídeo. Você preencha para garantir o seu certificado, caso você esteja inscrito nessa atividade. Bem, então, para resumir, para começar a divulgação científica do zero, é bom ter proximidade daquele que produz o conhecimento científico com o público leigo, como a Aline falou, divulgar o seu próprio trabalho, como o professor André falou no seu depoimento, ou participar de projetos de divulgação científica, como a Priscila citou, como profissão biotech, entre outros. E continuar com a divulgação científica de forma mais informal possível para garantir o entendimento e a abrangência de todo um público, algo mais abrangente. Agora eu vou abrir para as perguntas. Obrigado pelo depoimento de vocês. E quem tiver pergunta, pessoal, pode inserir no chat que a gente vai abrir para as perguntas agora. Primeira pergunta é da Bárbara Lima. Hoje vemos muita desinformação sendo propagada e uma descrença muito grande na ciência. Isso é uma falha na divulgação científica e dos cientistas, por restringirmos o conhecimento só à academia? É muito interessante. Professor André, pode começar? Se é uma falha dos cientistas, eu não sei, mas que eu, como cientista, sinto que eu falhei na minha tarefa, certamente. Tem muita coisa que a gente vê que é bastante simples de entender o motivo daquela desinformação, daquela fake news ser falsa, né? E realmente é uma sensação muito grande de o que eu fiz de errado, ou o que eu não estou fazendo para que uma opinião como essa seja tão comum, que tenha tantas pessoas, que tenha tio, avô, pai, vizinho pensando dessa forma. Então, eu acho que tem muita gente que vai argumentar se é ou não uma falha, mas eu posso te dizer da minha sensação como alguém que faz ciência, é que tem alguma coisa que a gente está fazendo de errado, tem alguma coisa que a gente devia estar fazendo melhor para que esse tipo de desinformação não fosse tão comum, tão prevalente como é. Não é culpa sua, não é culpa sua.
A verdade é que a fake news é um bichinho muito difícil de matar, que não vai depender só de uma pessoa, ou só dos pesquisadores, ou só dos cientistas, ou só do jornalista. É uma coisa que tem que mudar no comportamento do ser humano, tem que ser trabalhado na mente das pessoas. Não vai ser só uma pessoa que vai falar e todo mundo vai concordar, tem que ser uma coisa que vai entrar na cabeça de todo mundo. Por exemplo, a minha família mais próxima, meu pai, minha mãe e minhas irmãs, elas já entendem que existe a fake news. Elas caem muito, elas acreditam muito, só que elas não compartilham mais. Pelo menos eu estou acreditando que elas não estão fazendo isso. Elas, quando veem uma coisa, elas mandam para mim, porque eu sou uma fonte, que nem a Priscila estava falando. A gente trabalha, não tem como eu abraçar o mundo, por exemplo, não tem como eu falar para o mundo inteiro o que é uma fake news, mas para minha família já são pessoas que eu estou ajudando. Quando eu explico para minha mãe que a vacina não vai fazer eu cair o braço, não vai fazer nada disso, quando a vacina vir, pode tomar que está confiável, ela vai chegar e vai falar para outras pessoas, ela vai ser uma fonte de informação para outras pessoas também. Ela vai chegar na minha tia, na amiguinha dela, na colega, na vizinha, na mulher da igreja, no homem do mercado, e vai levar essa informação, porque são outras pessoas que também acreditaram naquela fake news. Então, a gente tem que ir trabalhando conforme a gente vai. Para vencer a fake news, é só se todo mundo unir. Para isso, a gente trabalha com o nosso ciclo. Esse ciclo vai para o seu ciclo e assim vai crescendo. Eu não acredito que a gente tem que restringir a nossa informação só à academia, não é só a academia. Existem muitos veículos de comunicação que trazem um conteúdo muito bom, trazem conteúdo de qualidade, voltado para a verdade, pautado nisso. A questão é saber qual é o bom, qual é o ruim, qual que está errado, qual está. Eu vi nesse site, esse site é muito popular. Pode ser que um site popular também caia no fake news? Pode, ninguém está imune a isso, porque não existe uma vacina para fake news. O que acontece? Você viu lá, assim, mataram um monte de gente com a vacina. Você viu no site, o que você faz? Você não compartilha, você vai lá em outro site. Se você vê em 10 sites diferentes falando a mesma notícia, provavelmente aquilo é verdade, em sites confiáveis. Agora, se você viu em um lugar só e o outro está falando, não, gente, o povo tomou a vacina, mas bateu o ônibus, por isso que eles morreram, não foi da vacina, foi uma coincidência. Então, pesquisar veículos que sejam confiáveis. A próxima pergunta seria uma pergunta própria, quase significativa, professor André. Bem por esse lado, assim, eu acho. Desculpa. Priscila, você estava falando? Pode falar, Priscila. Oi, desculpa, gente, minha conexão tá complicada. Não, só ia realmente complementar dizendo que eu, né, e a minha visão, eu acho que a academia ainda enfrenta um problema, porque a gente muitas vezes tem que sair da nossa bolha, mas, assim, a gente às vezes tem que confrontar, digamos assim, nossos próprios colegas, né, de academia e mostrar para eles que a gente precisa sair da bolha. Então, ainda tem essa tradição de restringir o conhecimento dentro da comunidade científica, sim, mas tem muito isso que a Aline falou, que as pessoas não se dão ao trabalho, muitas vezes, de, né, entrar na internet, né, dar um Google mesmo e né, saber se aquilo é verdade, que teoricamente é uma coisa simples, porque, por exemplo, eu trabalho com biodiesel, então eu não sei muita fisiologia, nem coisas do tipo, muitas coisas que eu recebia de fake news relacionadas ao coronavírus, eu mesma ia pesquisar, em 5 minutos eu descobri a resposta, né? Então, aí entra mais o papel da divulgação científica, que é meio de educar, de dar o caminho para as pessoas, né? Tipo assim, olha, procura informação sozinho. O professor Betec até lançou uma cartilha, digamos assim, né? Bem legal, né? Tipo, como desmascarar fake news. Para as pessoas terem um caminho para seguir, para elas
essa pergunta que o Eduardo tinha colocado aí, a pergunta que tá aí, qual a disciplina optativa? Foi uma disciplina optativa que eu comentei ao longo da discussão, né? É uma história bem interessante essa. Eu tinha essa disciplina que tinha sido criada recentemente, uma disciplina grande, são 6 créditos, são 6 horas por semana que a pessoa iria passar nisso. E ela tinha sido criada para ofertar para 1, 2, 3 alunos que iam para o laboratório fazer pesquisa. Mas aí veio a pandemia e não era seguro nem para a gente, pesquisador, nem para os alunos irem para o laboratório fazer pesquisa. Então, como é que a gente vai ensinar um aluno de um curso superior na área de biotecnologia e ciências da vida? Como é que a gente vai ensinar para um aluno a fazer pesquisa sem ir para o laboratório? E aí eu comecei a pensar nesse desafio e uma das coisas mais interessantes que eu vi ao longo da minha carreira é que o momento que você mais aprende é a hora que você ensina. Eu sou professor de imunologia e o momento da minha vida em que eu mais aprendi imunologia foi no primeiro semestre que eu virei professor e tinha que dar aula. Eu já tinha 4, 5 anos de pesquisa em imunologia, tinha sido contratado como professor de imunologia. E naquele momento que eu fui dar aula, eu percebi que eu não sabia imunologia completamente, não sabia o suficiente. Então, olhando para o meu passado, lembrando como eu aprendi bastante a hora que eu comecei a ensinar, eu resolvi mudar o foco dessa disciplina. Ao invés dos alunos irem para o laboratório, os alunos iam, junto comigo, montar material para ensinar a população leiga como que como que a ciência é feita, o que que a gente faz num laboratório, num projeto de pesquisa clínico. Então, a ideia dessa disciplina é atingir 2 objetivos simultaneamente. É como disciplina de um curso de graduação, que os alunos aprendam sobre metodologia científica, sobre como se faz pesquisa, mas, ao mesmo tempo, a forma como eles vão aprender vai ajudar a atingir um segundo objetivo, que é transmitir esses conhecimentos de como a ciência é feita para a população como um todo. E essa disciplina está agora ainda razoavelmente no começo, mas tem sido uma experiência muito interessante de trabalhar junto com os alunos nessa questão de como a gente vai transmitir o conhecimento, né? Eu vejo que eles têm aprendido bastante sobre metodologia científica, que é o meu papel como professor, mas os materiais que eles estão produzindo de divulgação científica estão ficando super interessantes. A gente ainda não começou a postar, a gente está preparando o material e fazendo a nossa estratégia de quais redes sociais usar, etc. Mas tem sido uma experiência muito interessante essa. Chama Pesquisa Básica de Interesse Médico. Esse é o nome da disciplina optativa. Voltei, me desculpe pelo problema de conexão. Vamos continuar com a pergunta da Larissa Pereira. Hoje vemos um movimento no qual as pessoas acreditam em quem é famoso. Como você acredita que a ciência pode ser mais influente? Quer comentar, Aline? Então, se as pessoas, realmente, as pessoas acreditam mais em quem é famoso, quem é popular, porque é aquela questão de proximidade. Da mesma forma que a minha mãe, ela confia em mim, às vezes a pessoa acredita numa pessoa famosa porque ela acompanha a carreira daquela pessoa e ela sente que é próxima daquele famoso. Então, a ideia seria, traz esse famoso para o nosso time. Fala assim, e aí, meu querido amigo, você já conheceu isso aqui? Deixa eu te apresentar esse projeto, vamos falar sobre isso. Quem sabe, como você... Aí a gente apresenta para essa pessoa e fala, gostou? Então ajuda a gente a divulgar aí na amizade, faça que outras pessoas conheçam esse assunto, entendam a importância dele e também comentem, porque é uma coisa de extrema importância e apresentem. Eu vejo que essa é uma opção bacana de trazer, porque realmente as pessoas acreditam naquele que é próximo. Por exemplo, se chegar um estranho e vir me falar uma coisa assim, não vai ter credibilidade para mim, ele é um estranho, eu não conheço ele. Agora, se, por exemplo, a minha mãe vir me contar uma coisa, eu vou acreditar mais na minha mãe, né? Vinha um estranho e a minha mãe. Quem que eu vou acreditar? Sempre na mãe, porque a gente conhece, tem a proximidade. Próxima pergunta do Gabriel Henrique.
como lidar com os negacionistas? Pergunta bem interessante também. Eu posso falar um pouco. Essa é uma pergunta super importante, uma das áreas que eu, como médico e como imunologista, lido bastante, que é vacinas. Então, o negacionismo, ele, para várias coisas na área da saúde ou outras áreas de ciência, até é uma coisa razoavelmente recente. Por exemplo, o terraplanismo é uma coisa que começou a aparecer há poucos anos, na negação da Terra redonda, né? Mas negação à vacina é uma coisa muito antiga. Tem mais de um século que a gente começou a ter teve aquela revolta da vacina aqui no Brasil. Então, já existe um conhecimento, um conjunto de conhecimento aí muito grande sobre como lidar com o negacionismo da vacina. E é interessante como o cientista responde a uma pergunta como essa, ele faz pesquisa científica. E, Gabriel, uma coisa interessante para você buscar, tem um monte de artigo científico em que as pessoas testam estratégias de como lidar com pais que se negam a vacinar os filhos. Então, é super interessante isso. Eles viram que existem dois tipos de pessoas que negam vacina, tem aquelas que negam porque não tem informação suficiente, e tem aquelas que são os hardcore mesmo, que vão negar independente da informação. Aí tem estratégia como você lida com um, estratégia como você lida com o outro. Então, tem muita evidência científica de como fazer isso. Mas eu acho que um primeiro ponto importante aí que a Priscila já tinha comentado um pouco também, é não criar um confronto, né? De eu sei, eu sou mais importante, você não sabe o que está acontecendo. Esse confronto, ele não funciona, ele não transmite informação. Uma segunda coisa muito importante é você se comunicar da forma que funciona melhor para aquela pessoa. Tem trabalhos muito interessantes recentemente sobre como lidar com fake news política, né? Que algumas noções políticas muito estão se tornando cada vez mais comuns hoje em dia, né? De ao invés de você confrontar a pessoa, você ir levando a conversa para a pessoa te fazer perguntas e a própria pessoa ir respondendo aquelas perguntas, e também você não usar autoridade, mas você usar a moral daquela pessoa para poder levar ela a chegar à conclusão. Eu acho que eu não expliquei muito bem aqui a história, mas vale muito a pena buscar isso. É super interessante essas informações que existem de pesquisadores que fazem teste, eles pegam pessoas que não acreditam em vacina, com esse grupo de pessoas eles testam desse jeito, com o próximo grupo de pessoas eles testam daquele. Depois eles fazem os cálculos matemáticos para ver qual que funcionou melhor. Então, tem muita informação interessante aí de como lidar com o negacionismo. Eu tô rindo aqui porque quando veio essa pergunta, eu fui lembrando de uma série de coisas que aconteceram na minha vida, que agora eu acho graça, né? Depois que a gente passa a raiva, a gente ri. E eu lido diretamente com o público todos os dias, e eu lido com pessoas que realmente estão muito revoltadas, me ligam me xingando como se a culpa fosse minha. E assim, eu tenho dois tipos de pessoa, vou dar uma generalizada, mas basicamente eu lido com dois tipos de pessoa. Uma pessoa que realmente ela não entende da informação, que se você chegar com humildade, com carinho, com jeitinho, falar, não, senhora, não, senhor, é assim que funciona, ele vai aceitar, vai ficar super feliz, vai sair, vai contar para o bairro todo, vai resolver esse problema. Agora tem aquela que ela acredita que é dessa forma, é assim, é assim, é assim, é assim, e acabou, não tem jeito. Dependendo do caso, não adianta eu falar, a vida vai mostrar para ela. Mas, por exemplo, um exemplo que eu vou dar, eu sou feminista, eu trabalhei o meu TCC nisso, só que eu não falo assim, eu sou feminista. Por quê? Porque as pessoas têm um estereótipo, feminista, não gosta de religião, vai usar uma cruz e fazer coisas não certas, não muito legais. E aí eu prefiro falar assim, eu trabalho com respeito. Eu troquei a palavra feminismo por respeito. Aí a pessoa, a pessoa fala feminismo, a pessoa dá um bloqueio. Ou não, se ela é pró, ela
aciado. Mas se você fala feminismo e a pessoa já tem algo contra, ela põe um bloqueio. Ah, lá, ó, quer ficar superior, porque as pessoas confundem o feminismo com o fenismo. Então eu falei assim, não, eu acredito no respeito, né? Que eu acredito que as pessoas têm que ter igualdade de gêneros, e vou com um discurso feminista, só que em vez de falar feminista, eu uso respeito, que foi uma tática que eu, na observação, descobri que isso funcionava. E aí, depois que eu falava e a pessoa já estava reproduzindo o meu discurso, chegava uma terceira pessoa e contava para ela que aquilo era feminismo, nem precisava sair de mim. E aí, eu vi muitas pessoas passar a aceitar. A minha mãe, que era uma pessoa muito, assim, não era que era machista de maldade, talvez ela era, assim, a criação, nosso mundo é machista, todo mundo é machista uma hora ou outra, né? E aí a gente foi falando as coisas com ela de uma forma diferente, claro que a nossa mãe a gente pode brincar mais. E ela mudou muito a cabeça dela, ela é um exemplo para mim de pessoa que conseguiu mudar. Infelizmente, agora a Priscila vai ter que sair, ela tem que precisar sair agora. A gente agradece, a Aline agradece muito a sua presença, obrigado por estar aqui com a nossa roda, pela sua participação. Eu que agradeço, gente. Boa tarde aí. Obrigada pelas discussões, pelos conhecimentos. Tchau, tchau. Boa tarde, Priscila. A gente vai continuar agora nossas rodas de perguntas com o professor André. E com a Aline, tudo bem? Certo, vamos continuar. Tudo bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Acredito que as perguntas acabaram. Eu vou esperar se alguém... Acredito que não, então a gente pode finalizar por aqui. O responsável pelo suporte técnico, João Holanda, que está aqui nos auxiliando durante a nossa roda. Eu gostaria também de agradecer a presença de todos vocês que participaram. Não se esqueçam de preencher o formulário de presença para garantir a sua certificação. E é isso, já que ninguém tem mais nenhuma pergunta. Obrigado pela participação, viu, professor André e Aline. Eu queria agradecer vocês também pelo convite, pela oportunidade de participar aqui. Eu gostei muito de vários pontos que eu vi a Aline e a Priscila comentando. E agradecer a vocês que organizaram esse evento a oportunidade de discutir esse tema muito importante. Então, eu queria agradecer também, né, novamente, pelo convite. Foi algo, assim, muito bom na minha vida. Eu sentia que acrescentou muito na minha carreira profissional e como pessoa, porque estou acostumada muito a lidar com jornalista, mas falar com pessoas de outras áreas, debater assim, foi uma experiência nova para mim, eu achei muito enriquecedor. Obrigada a todos vocês. Então é isso, galera. Desculpe pelos problemas técnicos que a gente teve durante a apresentação. Espero que tenham gostado e aproveitado da nossa roda de conversa. E hoje nós finalizamos no último dia de Conexão Biotech. Obrigado pela participação de todos. A gente é muito grato. Tchau, tchau.